foi a questão da graça, né? Que justamente Lutero veio, que graça é essa que é de graça assim, fácil assim, não porque eu mereço, não preciso fazer nada, eu só preciso crer e acreditar. Então, sair da zona de conforto é complicado. Essa coisa de Paulo realmente se fixar nessa visão celestial que ele teve e falar, não, foi Deus e é Jesus. E o que o Senhor falou é verdade. Não se tem mais muito isso. A gente sempre fala muito nas igrejas a questão de testemunho. Não se tem mais testemunhos, né, de que Deus fez. Era uma coisa que edifica. Você testemunhar edifica a sua fé e exalta a Deus, glorifica a Deus. Não, isso aí é uma coisa que tem sido apagada, a gente não tem visto. E mexer com questões da mente da pessoa, que ela está enraizada, é muito difícil. Isso que Paulo fez, a gente não tem noção do quanto foi difícil. Essa conversão, e foi difícil o povo entender. Porque eu, por exemplo, eu vim do mundo, eu vim do espiritismo. Então eu vim de uma linha de espiritismo muito séria. Eu estava sendo preparada desde os 5 anos de idade para ser mãe de santo. Então toda a minha vida foi pautada nisso. Minha mãe era do terreiro, tudo isso, uma estrutura. E aí, de repente, a minha mãe, ela recebe uma visita de evangelho. E de repente a minha mãe até fala que, já que não se dá testemunho, vou dar um testemunho rápido, 5 minutinhos, que lá, aqui no Rio de Janeiro, a minha mãe morava numa comunidade que muita gente deve conhecer, que é a comunidade lá de Piedade. Então, cada um tem seus morros e Piedade tem as suas comunidades e seu morro. E no morro, naquela época, o povo detestava os crentes. Os crentes subiam, aquelas irmãzinhas com aquela roupa tudo fechada, né? Um sol de 40 e poucos graus, e lá vem os crentes. E tinha alerta. Quando as irmãs batiam lá embaixo, o povo já ia avisando. E todo mundo ia fechando as portas. Justamente para não dar vazão delas chegarem e, quer dizer, aqui, perturbar. Aí nesse dia, minha mãe, ela ficou com dó, porque eram 2 senhoras suando um sol de 12h35 da manhã, e a minha mãe que abriu a janela. E ela, dá licença, senhora. E engraçado que, tadinha da bichinha, elas estavam tão exaustas que ela falava assim, minha irmã, eu não quero nem pregar não, minha irmã. A senhora me arruma um copo d'água? A gente está com muita sede. Aí ela já estava tipo um pouquinho fechada e ela desesperada pedindo água. E a minha mãe abriu a porta, deixou elas entrar e pegou a garrafa d'água e começou a servir água para elas. E elas começaram a beber água. Crente que não é bobo, nem nada, tem uma água para ser diferente. Eu já falei de uma água, já ouviu aquela história do poço, que Jesus conheceu a samaritana e começou a pregar para elas a samaritana. E minha mãe realmente tinha essa vida, né? Que ela teve vários maridos, nós éramos filhos de uns 3, 4 pais diferentes. A minha mãe foi se identificando com a samaritana e aí falou, que água é essa? E eu quero essa água. Então, olha, a senhora me deu essa água, agora a gente vai dar água para a senhora que é a fonte da vida. E elas começaram a pregar para minha mãe aceitou Jesus, ela ganhou a Bíblia delas. E da minha mãe, ela me tirou desse negócio, do centro, enfim. Resumindo, da minha mãe para cá, todo mundo vai se convertendo. Pastores, pastoras, filhos, primos e tal. De um momento, entendeu? Água limpa. Então, a minha mãe tem esse testemunho muito forte, que a Bíblia é real. Muita gente fala, não, é história de Bíblia. Gente, a mesma história da samaritana. Foi a mesma história da minha mãe. Então, são testemunhos que quando a gente conta, a pessoa acha que, nossa, é real. Tanto é que às vezes eu vou lidar com pessoas e aí Deus dá uma palavra em cima de uma coisa que a pessoa se identifica com ela, meu Deus. Então, isso, a gente se desconstruir disso tudo, do espiritismo, foi um processo. Minha mãe lutou, minha mãe ia, vinha, desviava, chorava. Então, isso que Paulo se firmar nessa visão e contra uma estrutura religiosa gigante. E falar, não, eu sou desse Jesus, a ponto, sabe, chegar ao ponto que chegou e os próprios judeus atacar ele, que eram uma vida inteira. Então, assim, mudar a mente, a estrutura, e você chegar com uma mensagem diferente, é difícil sim, né? É difícil para as pessoas, a gente tem que entender que é um processo, né? E quando a coisa é forte, é desse jeito. A minha mãe, daquele dia, ela falou, acabou. Tirou tudo de centro de dentro de casa, imagem, tudo. Lógico, foi difícil, mas ali ela se apegou. E pegou a família toda. Então, mães que oram pelos filhos, que lutam, não é possível, eu sozinha, minha família toda é isso e aquilo.
A minha mãe sozinha quebrou uma estrutura de espiritismo de décadas, de bisavó, avó, eu, a outra geração já estava indo, ela quebrou quando aceitou Jesus. Então, quando Jesus entra, e entra com vontade, acabou. Então, é isso que eu teria para falar, só para acrescentar. Amém. Gostei desse livro de Eu estava com Jesus. saudade de ouvir o testemunho. Entra com vontade. Isso é muito importante. É muito importante destacar isso, né? Porque eu digo isso porque muitas pessoas que às vezes estão até em lares cristãos, o pai é crente, é uma família, o pai, a mãe, os irmãos, né? E eles até às vezes já foram da igreja, até se batizaram e tudo mais, mas voltam ali. Será que teve de fato esse encontro marcante? Ou foi num embalo, num momento de emoção, todo mundo estava junto, era festa, aquela coisa toda? Porque a conversão, ela é algo que marca mesmo, transforma a vida. Jesus transforma a vida, né? Sua mãe, ali, a história e os textos bíblicos, né? A Bíblia diz que, Tiago, né, mais especificamente, vai dizer que a gente olha para a Bíblia e lê a Bíblia como um espelho, né? Ela nos traz e revela um espelho da alma, né? É um espelho que vê o nosso interior. E aí, então, por isso que nós precisamos estar sempre lendo, porque ele faz essa metáfora, né, de que a gente olha no espelho e a gente, quando sai, a gente esquece de como é nosso rosto, não é verdade? E é isso mesmo, né? Então, a Bíblia, ela deve ser sempre lida, porque ela vai o quê? Nos transmitir aquilo que Deus quer para as nossas vidas, e ela vai o quê? Nos transformando em Deus, né? Você é do que? Aquilo que se alimenta. O seu corpo é daquilo que você se alimenta. Então, sua alma e seu espírito vai ser isso também. A Bíblia, ela faz isso. E tem que ser constante, tem que estar alimentando. E a palavra de Deus que vem, ela é transformadora. Ela não só é transformadora, e a transformação de Deus é para a vida. Aqui pegando o apóstolo Paulo, é para a vida, né? Claro que o Senhor quebra as maldições, né? Quando a gente se converte, não tem esse negócio de que eu vou quebrar a maldição. Não. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Senhor quebra maldições da tua vida, tua família. Precisa fazer trabalho. Esse trabalho que precisava ser feito são em determinadas religiões, né? Religiões afro, né? Tem os trabalhos lá, mas enfim, em Cristo Jesus o Senhor vem transformando, libertando, mas acima de tudo, se colocar de forma geral, né? A Bíblia, a palavra de Deus, ela vem como transformação de vida e para a vida. Usando aqui, eu estou aqui vendo o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está relatando aqui no capítulo 26, assim como ele relatou anteriormente, para o rei Agripa. Agora, olha, rei, eu tinha no meu poder, inclusive, poder de morte, de prisão, de destruição. Então, quando eu me converto, quando quando ele teve esse encontro com Jesus, ele passou a pregar esse Jesus, porque esse Jesus é o Senhor, claro, é o Messias, é o Senhor, mas ele é o Deus que dá a vida. Ele vem em prol da vida, ele vem libertar da escravidão, né, do pecado, mas também das trevas, né, da servidão a espíritos de trevas, que vai trazer sofrimento. O Senhor vem para trazer vida, e vida com abundância. A abundância do Senhor é a liberdade que Ele traz, e traz de dentro para fora, né? Ele transforma a nossa vida, não é algo externo, Deus dá alguma coisa para a gente, e a gente não. O Senhor transforma, e a primeira transformação dele é através da palavra dele. Se alimentar, como a pastora falou, se alimentar todo dia. Sim, se alimentar da palavra.
Vamos continuar a leitura? Então, nós lemos aqui No 19. 19 agora. Isso? Não, sem microfone, só ler um pouquinho mais alto. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar. Mas, com a ajuda de Deus, permaneça até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Amém. Só um instantinho. Então, Paulo está dizendo, justamente ele tem o chamado do Senhor de pregar o Evangelho para o seu povo, para os judeus e para os gentios. E por isso que ele estava ali preso. Porque os judeus, de certa forma, que ouviram Paulo, muitos se converteram a Jesus e estavam lá, digamos assim, numa guerra religiosa dentro das comunidades, as primeiras comunidades que ainda não eram nem chamadas cristãs, né, mas eram comunidades do caminho. Eles se referiam àqueles que seguiam a Jesus como sendo os do caminho. E aí então eles estavam numa briga lá entre seguir a lei mosaica ou não seguir a lei mosaica, principalmente quanto à questão da circuncisão, e aqueles que não concordavam, de certa forma, com Paulo, diziam que ele estava trazendo uma nova doutrina, estava trazendo algo novo ali, e estava então perturbando o templo, querendo ali provocar alvoroço, e Paulo não estava querendo nada disso. Por isso que Paulo está aqui, né? Caiu aqui agora com o rei Agripa e ele está então trazendo a sua defesa, falando tudo o que estava acontecendo, que aconteceu, que estava acontecendo, a partir do momento então que ele tem essa conversão, mas conversão como chamado. Isso é uma outra coisa também importante da gente entender, né? Como crentes, a gente está numa leitura aqui bíblica, muitos estão acompanhando a gente, são crentes no Senhor, outros talvez não, estão acompanhando a leitura bíblica, mas quando você se converte ao Senhor, todos somos chamados para testemunhar de Jesus, daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Amém? Mas alguns têm um chamado específico do Senhor para uma obra. Então está aqui a pastora Elizabeth, eu como pastor, o apóstolo Paulo, ali, né, com um chamado, e um chamado específico para pregar aos judeus e também aos gentios. E Paulo toma esse chamado ali como algo muito importante na vida dele, né? É tão importante que, olha só, ele vai escrever, ou de próprio punho, ou, claro, com amanuense, alguém que escrevia por ele lá, e ele dava cartas às igrejas, que é o que nós temos, né, os escritos de Paulo no Novo Testamento. Então são 13 cartas, dentre elas cartas pastorais, cartas às igrejas, cartas pastorais para Timóteo, por exemplo, né? Então, olha a importância, né? Então, quando o Senhor nos chama, eles podem nos chamar para um chamado específico. Nós devemos estar atentos a isso, porque às vezes pensamos, né, ou desejamos determinado chamado, mas precisamos estar realmente em consonância com Deus, para que Deus nos mova. E aí assim, mas é só isso, é só pastor, só missionário, só... Não, na igreja também somos chamados para cooperar, não é verdade? Como
diáconos, por exemplo, diaconisas, ou pessoas que fazem parte do corpo da igreja ali e trabalham em algum tipo de trabalho, né, de cooperação, né, de trabalho voluntário. A igreja do Senhor é feita dessa forma, onde o corpo de Cristo, né, somos cada um de nós, né, fazemos parte do corpo de Cristo. Colocando num âmbito maior as igrejas, né? São tantas denominações, e amém que são tantas denominações. As denominações que são cristãs, ou seja, que levam o nome de Jesus como Senhor, Salvador, que morreu, ressuscitou, vivo está e voltará, essas são, que creem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, essas são igrejas cristãs. E isso que o senhor está falando, só abrindo um parênteses, desculpa interromper, é uma das demandas que a gente mais tem, eu particularmente, que eu vejo muito nas igrejas que eu vou e que a gente tem. A questão das pessoas estarem no banco buscando uma identidade de um serviço. Elas às vezes querem, mas não sabem, e aí por necessidade da obra coloca-se pessoas que não se adequam, e aí fica um diaconato confuso, pessoas frustradas. E aí uma coisa simples que para mim, assim, meu ver pessoal, assim, eu acredito que todo ser humano, Deus nos criou e nos deu um talento. Às vezes a pessoa confunde uma coisa, talento, vocação e dom. Às vezes as pessoas colocam nos 3 níveis a mesma coisa. Só que talento, ele é nato, você nasce. Tem pessoas que nascem com um talento específico, que o outro não tem. É uma coisa assim, que para mim é muito fácil trazer, para o outro ele já tem uma certa dificuldade. E aí a gente vai, gente, eu tenho um talento. Eu sempre falo, gente, tenta descobrir o que você faz que te dá água na boca, o que você gosta, você tem facilidade, que aquilo, entendeu? Aquilo flui na tua mão. Parece uma coisa, a gente coloca uma coisa na mão de uma pessoa, aquilo frutifica e vai. E na outra fica patinando, uma coisa impressionante. Se você descobrir isso, aí o que acontece? A questão da vocação, a gente sempre, quando a gente coloca até no Google, vocação, a gente sempre vai ver com o nome do regime católico, vocacionado, chamado para. Porque a vocação é quando você é chamado para. Você tem um talento específico, aí Deus te chama para algo. E esse algo sempre, geralmente, é em cima do teu talento. Porque as pessoas falam assim, muitos meio, até no meu meio que é pentecostal, mas Deus me capacita, eu não preciso disso, eu não preciso estudar, não preciso disso, eu preciso. Gente, a capacitação de Deus vem através dos dons. Porque quando você tem um talento, Deus te chamou, te vocacionou para, aí Ele vai derramar os dons, que são as ferramentas e tudo que você vai precisar para exercer esse ministério. Então as pessoas às vezes ficam se mirando no outro. Eu quero fazer aquele lá, ele faz, então eu consigo fazer também. Então, as igrejas estão pessoas perdidas até na sua identidade em Deus e nos seus talentos. E às vezes a pessoa tem um talento, sim, de organizar a igreja. Às vezes, quando tem uma irmãzinha lá, que quando é a Santa Ceia, a minha filha, ela vai lá, ela coloca uma coisa, que a coisa fica uma bênção. E aí tem aquela que junta 4. E fica as 4 irmãzinhas brigando, onde que puxa, onde que corre, onde coloca a uva. Batendo cabeça. Entendeu? Então é isso, eu sempre dou esse conselho. Busca dentro de você uma coisa na igreja que você bate o olho assim, nossa, eu gosto disso. E aí você vai e você flui. E aí você vai, pode ser coisa pequena, porque a pessoa parece que só quer o público. Só vale aquilo em que ela aparece. Né? Agora o que está na coxia, está atrás, lá, isso parece que é pequeno, mas isso é o que move. Porque é o que eu falo, o pé ele pode estar lá embaixo. Mas se não for o pé, ele não anda. Então, a gente tem que pensar nisso. Isso é muito importante, né? É sabermos, né, o nosso lugar. Isso o Paulo vai ensinar, o que você está falando. Isso também não é só na igreja, né? De certa forma, na nossa vida profissional, na família também. Sim. Então, se nós não soubermos onde ou qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel, o que acontece? Ou nós vamos nos sobrecarregar, ou nós vamos sobrecarregar outros. Vai dar um... De novo, licença, é uma coisa engraçada, que quando a gente vê Pedro, ele era pescador.
ele tinha um grande talento de pescar, empresário. E aí Jesus chega para ele e fala, olha, eu vou te fazer pescador. Você vai continuar pescando. Você tem talento para pesca, só que agora você vai pescar almas. E aí quando veio em Pentecostes, aquilo tudo foi que veio tudo que ele precisava, que dali ele começou a pregar e pescar as almas. Eu sempre dou esse exemplo, que às vezes a pessoa fica assim, mas como assim talento, vocação? Então vai no Pedro, que Jesus deixou ali bem desenhadinho o que ele queria de Pedro e que ele continuou, só que mudou agora no sentido de agora está comigo. É isso aí. E aí, então, o que acontece? Né? Assim, Paulo nos ensina. E aí, essa visão que você está trazendo, o próprio Paulo, então, ele, através do conhecimento que ele tinha das Escrituras do Antigo Testamento, não é do nada, é que ele vai trazer, movido pelo Espírito Santo na sua vida, trazer os conceitos, ensinamentos no Novo Testamento para os cristãos. E aí uma das coisas que eu gosto que ele fala é sobre o aperfeiçoamento. Ele sempre ora, eu oro, né? Em uma das suas cartas ele diz assim, eu oro para o aperfeiçoamento de vocês, o aperfeiçoamento dos santos, né? Então, ou seja, por quê? Porque Deus, ele nos capacita e nos aperfeiçoa, né? E é justamente aquele crente que vai dizer, olha, não, que eu não preciso estudar, não preciso fazer isso, que Deus vai... Não, olha só, não é do nada, Deus faz a partir do que você tem na tua vida. Até passar no concurso, você tem que estudar. Você acha que, não, Deus vai fazer eu passar? Deus não é injusto, não. Tem gente que está 5 anos estudando, rapaz. O filho passa e o filho do bem E aí o que acontece? Né? Justamente isso aí, por exemplo, isso tem exemplos bíblicos, tá? Não só no Novo Testamento, mas tem exemplos bíblicos no Antigo Testamento, né? A gente pensar, por exemplo, em Davi. Davi chega lá para deixar o queijo, deixar o pão que o pai dele ordenou para que ele levasse para os irmãos que estavam na batalha. Chega lá, ele ouve o gigante gritando lá, desafiando o povo, e ele fica ali enfurecido. Que negócio é esse? Que coisa é essa? Que é esse camarada? E ele fica ali indignado. Que esse incircunciso aí está aí blasfemando, desafiando o Senhor dos Exércitos. E aí, toda a história que nós conhecemos, que Davi vai e o rei Saul dá lá a armadura para ele, dá a espada, mas ele não cabia nele, não tinha, ele foi com o que ele tinha. E ele tinha realmente aquilo que Deus colocou no coração, Deus tinha ungido Davi, ele vai com o que ele tinha e o que ele sabia fazer, lá com a funda, e ele foi. Só que depois, o que aconteceu? Depois Davi, ele se torna um grande guerreiro, e ele continuou lá com a funda, não, ele aprendeu a manusear a espada, fizeram uma armadura para ele, da medida dele. Então nós precisamos entender que é isso. Deus vai nos capacitando e vai nos aperfeiçoando e nos dando condições também da gente poder justamente nesse aperfeiçoamento crescer, né? Não ficar só naquilo. Porque se a gente ficar naquilo, vamos ficar estacionados, né? Davi não ia guerrear lá contra os filisteus depois que ele se tornou rei, não ia guerrear com a funda, né? Com o estilingue lá, não ia. Ele foi com a espada, foi com a lança, foi com o escudo, não é isso? Então é isso nas nossas vidas também. Sim. Amém? Vida só. E aí então, justamente, que Paulo aqui, mas o que acontece com Paulo? Paulo tinha um conhecimento das Escrituras do Antigo Testamento, não se tinha Novo Testamento, tinha o Antigo Testamento. Ele tem um estudo muito profundo, porque no próprio testemunho dele, ele vai dizer que ele era o primeiro da turma dele. Ele estudou com um mestre, né? Um grande mestre,
lá, e ele se formou lá, ele era o primeiro da turma. Tá? E aí então Deus vai usá-lo nesse conhecimento que ele tem para trazer o conhecimento daquilo que Jesus veio fazer aqui E eles nessa tinham que terra. enfrentar o quê? Gregos, filósofos da época, entendeu? Que não os apóstolos. É isso aí. E aí vamos continuar aqui para a gente caminhar para o final. Quando Paulo estava dizendo estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu gritando: "Você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar." Paulo, porém, respondeu: "Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Por isso pergunto, Rei Agripa, o senhor acredita nos profetas? Eu sei que o senhor acredita." Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: "Por pouco você me convence a me tornar cristão." Paulo respondeu: "Peço a Deus que faça com que por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que hoje me ouvem venham a ser alguém como eu, mas sem essas correntes." A esta altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com ele. E ao saírem falavam uns com os outros, dizendo: "Este homem não fez nada passível de morte ou de prisão." Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: "Este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César." É interessante aqui porque eles estão seguindo o procedimento da lei romana. Sim. Em que Paulo então vai apelar para Festo, vai apelar para César, para ser julgado em César, mas ser julgado pelo imperador, né, para ir para Roma, mas isso Paulo estava no coração dele, ele queria ir lá, ele queria ir lá na capital do Império Romano. Ele entendia certamente que se ele fosse para a capital do Império Romano, lá o Evangelho seria então espalhado para todo mundo, né? Já que o Império Romano dominava. Praticamente o centro, né? Sim. E de certa forma isso vai acontecer depois, né? Na história, com Constantino, vai acontecer. E aí outra coisa interessante aqui, né? Que quando Paulo está ali num testemunho, numa argumentação, de certa forma, aqui comprova justamente a questão do convencimento, que o convencimento não é um convencimento de palavras, daqueles que têm uma melhor oratória, né? Como políticos, por exemplo, né? E tudo mais, que o Festo vai dizer: olha, as muitas, você está louco, né? E o Agripa vai dizer: olha, você está querendo me convencer, né, a ser um cristão e tudo mais. Eu acho interessante também o que o Festo fala aqui: Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Em algumas das versões, né, na revista corrigida, né, as muitas letras te fazem delirar. E tinha falado que você está louco, né, antes. E aí eu já ouvi, né, pessoas dizendo que, olha, a pessoa estuda muito, vai ficar louco, né? Vai ficar maluco. Isso é uma coisa terrível, né? Porque assim, isso acaba pegando, né, muitas igrejas, ou muitos crentes que vão dizer: não, eles vão dizer: não, então eu não preciso estudar muito, porque senão eu vou ficar louco. Não, é o contrário. Você letra mata. Que a letra mata, ou então, né, aquela palavra que diz que a letra mata e o espírito vivifica, né? Que foi Paulo que disse isso aí, mas não é nesse sentido, né? Ou que Jesus vai dizer que, olha, quando vocês estiverem diante de alguém, né, de uma autoridade, e você vai ser julgado, eu vou te dar as palavras para você falar, né? Sim, o Espírito Santo nos capacita, mas olha, isso são momentos, né, especiais. Mas o Senhor, e olhando para o apóstolo Paulo, nós devemos ter ele como exemplo nesse sentido de estarmos o quê?
lendo a palavra do Senhor. É o mínimo. Ler a Bíblia é o mínimo. Estudar num seminário, estudar livros de teologia, pode ser um acréscimo, amém. Mas o crente precisa minimamente ler, Sim. conhecer todos os livros da Bíblia. E o conhecer não se dá assim, eu li esse ano que passou, 2024, eu li a Bíblia toda. Então, agora eu preciso mais ler. Não é. Porque a palavra de Deus, ela se renova, Deus vai falando aos nossos corações. E não dá para você achar que vai conseguir, né, adquirir todo este conhecimento de tudo. Não tem, não há como. Eu sou convertido há 40 anos. Desde quando eu tinha entre 12 e 13 anos. Hoje estou com 52, então 40 anos. E eu já li a Bíblia várias vezes, sim. Mas olha, certa vez estávamos na igreja e a irmã falou, olha, pastor, tem porque Abraão teve, né? Aqui outros filhos e tudo mais, ele teve uma outra esposa, depois que Sara morreu, e eu não lembrava disso. Enfim. E aí, eu fui ver, é mesmo, hein? Então, e aí, são coisas que acabam passando, né? Em termos de conhecimento, mas muito mais de em termos de conhecimento das nossas vidas, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, então ela traz a palavra de Deus para o seu coração, onde Deus fala na tua necessidade. E te conduz, ele conduz os crentes dessa forma. E claro, aqui veio a Agripa, né, dizendo para Paulo, você quer me converter, você está querendo me converter e tal. Justamente, esse é o desejo de Paulo. A Agripa pega no desejo de Paulo, é o desejo da gente também, nós crentes, né? Queremos que outras pessoas, né, amigos, e até mesmo aqueles que nos odeiam, né, porque o crente não tem inimigo, o crente não pode ter inimigo. Deus não tem inimigo. Deus não tem inimigo. Tem aqueles que são inimigos dele. Tem aqueles que se dizem inimigos, né, nossos. Mas a gente não tem, não podemos ter. Nós devemos ter, sim, e o desejo de que todos, como Deus tem, de que todos se voltem para Ele, né, para a sua luz, se voltem para serem alcançados em Cristo Jesus, no amor do Senhor. E aí então, esse desejo de Paulo aqui, expresso por Agripa, olha, você está querendo me converter, deve ser o nosso desejo, né, a cada dia, sabendo que quem opera é o Espírito Santo. Quem opera é o Senhor. Então não deixamos de falar a palavra, continuamos aqui a estudar a Bíblia, a ler a palavra, para que, assim como Paulo diz aqui, olha, que eu quero, né, Paulo, provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo se tornassem tais como eu, ou seja, um cristão, né? Exceto essas cadeias, ou seja, sem essas prisões. Né? E aqui ele não deixou nem o Agripa responder, ele perguntou aqui, ó, Rei Agripa, o senhor acredita nos profetas? Logo em seguida ele mesmo, né? Eu sei que o senhor acredita, deixa eu nem responder. Dominando ali os assuntos. Porque os reis, né, eles alguns eram judeus também, né? Então eles tinham conhecimento, porque o Império Romano, quando dominava uma determinada nação, assim como outras nações da antiguidade, os persas, por exemplo, eles colocavam governantes do próprio povo, né? Porque aí eles sob o domínio deles, né? Então eles colocavam governantes que seria mais tranquilo, né? Até de certa forma, em questões políticas, né? Seria para poder conter o povo, inclusive. Por isso que
Por isso que havia um acordo, né? Na época de Paulo, né? De Jesus, no primeiro século, né? Havia um acordo ali, de certa forma, do Estado, do Império Romano, com o templo. Sim, né? influenciar na cultura nem na Com religião. o templo. Deixar eles ali. Até justamente. Então, são essas questões. Alguém quer que eu... E aí, no caso aqui, só no final, né? Que eles chegam à conclusão de que este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E assim, eu reforço o que eu falei na semana passada, de que se você está em Cristo, aquele que está em Cristo, tá? Pregando o Evangelho mesmo, o amor do Senhor, tá? A palavra de Deus, não vai ser achado nada nele, nenhuma condenação para ele. Não achou sim Jesus, se a gente segue Sim. ele. Sim. É a mesma palavra que Paulo recebeu, Jesus recebeu lá de antes. Não fez nada. E aí, assim como Paulo diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, isso é diante de Deus, diante da eternidade, também diante dos homens, seguir a Jesus e pregar o amor de Jesus diante dos homens também vai ser muito, quase que impossível. Até quem foi perseguido por Paulo Vai ser impossível achar. perdoou também, né? De certa forma. Ficaram com medo do início, mas depois eles Sim. acolheram. Verdade. Aqueles que, sim, já teve pessoas que foram perseguidas por ele. Não, boa lembrança aí. Paulo se converte, ele era um perseguidor. Né? Tinham pessoas que foram perseguidas por ele, presas por ele. Né? E aí? Esses aí se revoltaram contra ele? Não, ficaram contentes, né? Olha, agora aquele que nos perseguia no início ficaram meio ressabiados, né? Conheceram assim o perdão eles. Perdoaram, olha só que legal, verdade, né? Não ficaram tentando, né? Olha, vamos tentar alguma coisa contra ele, não, ficaram contentes, porque aquele que era o nosso perseguidor, agora ele é um dos nossos. Eu também é da glória. Glória. É o Senhor. E isso é o ser cristão. Isso é o ser de acontece Cristo. muito, uma pessoa que era, vamos supor, alcoólatra do centro, qualquer coisa assim, que se converte, todo mundo fica com o pé atrás. Será que não sei o que? Será, né? É o testemunho dela que vai dizer mesmo, né? Sim. Deus do Paulo, como o governo do Paulo, né? Então, amém. Semana que vem nós vamos o capítulo 27, né? E faltam só 2 capítulos, então 27 e 28, e aí no 27 Paulo vai para Roma, ele vai para Roma, e aí nós vamos ver o que aconteceu aqui nessa viagem. Essa viagem é muito legal, assim, os acontecimentos dela, também um relato histórico, mas tem ali a manifestação do Senhor, do poder do Senhor. Então nós vamos ver na semana que vem, capítulo 27 e depois o 28. E já preparando-nos que a próxima leitura que vamos fazer é de um dos evangelhos. O evangelho de Mateus ou o evangelho de Lucas. E aí eu vou deixar aqui em aberto para que vocês ajudem nessa escolha. Nós já lemos o evangelho de Mateus, de Marcos, nós já lemos o evangelho de João. E agora nós vamos ler ou voltar nos evangelhos, fazendo a leitura ou de Mateus ou de Lucas. E aí escrevam aí o pessoal no chat, né? Qual o evangelho que você gostaria que nós estivéssemos fazendo essa leitura na próxima leitura bíblica que vamos fazer aqui no Café com Palavra. Amém? Amém. Agradecendo, né, a Thelma, a gente aqui, sempre, a pastora Elizabeth, que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Vamos orar. Vou pedir para a pastora Elizabeth estar fazendo essa oração, encerramento. Pai amado, em nome do seu amado Filho Jesus Cristo, obrigada por este momento. Pai, em nome de Jesus. Pai, que tudo que foi dito aqui, testemunhado, direcionado, Pai, ensinado pelo nosso pastor, que sejam sementes que foram lançadas, encontrem boa terra, Senhor, para serem frutificar, Pai, que faça diferença na vida de todos que estão no chat conosco, de todos que verão depois, Pai. Lança essa palavra, lança esse momento, Pai, e que isso, Pai, seja apenas um momento de
coisas que o pastor nem vai imaginar, mas que vai alcançar muitas vidas e que estão necessitando de ouvir justamente esta palavra, Pai. Abençoa a semana, todos que estão conosco, livra de todo mal, abençoe, entre com cura, libertação, da tua graça, cubra cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigado. Amém. Vocês que estão aí, Deus abençoe e até quarta que vem com mais um café com palavra. Fiquem com Deus.